E aí a gente vai começar a falar sobre a bioquímica dos rins. Vamos hoje até onde der o tempo, né? O que a gente para quando temos tempo de encerrar a aula. Semana que vem a gente continua e vamos fazendo assim até mais adiante, ok? Qualquer coisa é só me chamar. Muito bem. Então, uma coisa importantíssima que a gente tem que lembrar é com relação à composição corporal, né? A gente sabe que nós somos compostos, como qualquer ser vivo, por 4 classes de moléculas biológicas: os ácidos nucleicos, as proteínas, os carboidratos e os lipídios, combinados de diferentes formas, às vezes formando moléculas mistas, etc. Que nós temos em nossa composição uma série de sais minerais e alguns íons metálicos, outras moléculas orgânicas menores, como algumas vitaminas, que são constituintes importantíssimos do nosso organismo, mas o nosso componente majoritariamente prevalente é a água, né? Então, já em biologia e bioquímica, vocês estudam água como um dos primeiros assuntos em bioquímica, não é à toa, né? O conteúdo de água no corpo humano é em torno de 60%, às vezes chega até mais. E ele varia de acordo com a idade. Então, o conteúdo de água ele é quando a gente nasce e ele tende a reduzir na senescência, ou seja, quando a gente se torna idoso. E ele também se diferencia quanto ao gênero. Então, organismos masculinos geralmente têm um conteúdo maior de tecido muscular, e tecido muscular é rico em água, e organismos femininos geralmente contêm mais tecido adiposo. Isso é uma questão constitutiva. Tecido adiposo, como vocês lembram, é um tecido rico em triglicerídeos, porque é o local de armazenamento desse tipo de molécula, né? Nas mulheres, a distribuição de tecido adiposo é maior e, por esse motivo, elas costumam ter um conteúdo menor de água. Mas, independente dessas variações, a água é um componente majoritário e importantíssimo para todo o organismo. Por quê? Todas as moléculas que estão no seu organismo, os ácidos nucleicos, as proteínas, os carboidratos e os lipídios, estão, de alguma forma, em contato com a água. Então, a variação de água no organismo é um dos fatores mais relevantes para as questões de saúde de um organismo vivo, quiçá do nosso, né? Então, vocês devem saber disso, que problemas relacionados à desidratação são muito graves. E, obviamente, a desidratação, que é a perda de água pelo organismo, ela vai ser tão mais severa quanto maior a importância da água naquele organismo, certo? Então, por exemplo, a desidratação ela é gravíssima quando atinge neonatos e ela é gravíssima quando atinge idosos. Por quê? Alguém me explica? A senhora pode repetir a pergunta? Estou dizendo que a composição de água ela deve se manter constante e que ela é importantíssima para a saúde humana. Então, o problema da desidratação, ele sempre é grave. Perder água para o organismo sempre é uma questão grave, independente da idade, do sexo, etc. Mas que em algumas situações é mais grave do que em outras. E aí eu estou usando como exemplo situações onde a desidratação ela é mais grave do que em outras situações, que é na questão do recém-nascido, do neonato e de idosos. Por que é que ela é mais grave? E o que significa ser mais grave? É mais mórbido, né? Tem risco de vida. Risco de morte. Como é que agora chama risco de morte? Enfim, a pessoa pode virar a óbito por desidratação mais facilmente, caso ela seja um recém-nascido ou seja um idoso. Aí eu estou perguntando por quê?
Eu acredito que nos idosos seja porque eles já têm uma baixa taxa de água no corpo. Então, a desidratação causaria Isso. a falência de vários órgãos, tecidos, devido à ausência de água. Isso. E no recém-nascido? No recém-nascido, eu acho que talvez seja pelo fato do metabolismo ser muito alto e o principal meio seria a água. Então, se você tiver desidratado, vai complicar o metabolismo. A constituição... O organismo recém-nascido... Pode falar. Justamente porque a constituição do corpo dos recém-nascidos de água é maior do que o normal, né? Em nós adultos. Isso, exatamente. Então, isso tem muito a ver com a questão da composição. E uma coisa que a gente nunca deve esquecer na cabeça da gente: saúde na natureza é uma questão de equilíbrio. Então, um organismo, eu vou falar sempre de organismo humano, mas serve para todos os seres vivos, tá? Um organismo ele deve estar sempre em equilíbrio numa determinada condição, ainda que essa condição não seja ideal. Então, bom exemplo que a colega falou, pelo que a colega estava falando do idoso, né? Um idoso, ele tem uma tendência maior a desidratar porque ele já tem um conteúdo menor de água no organismo. Um dos motivos é o mesmo pelo qual os homens têm mais água no organismo do que mulheres. Qual é essa diferença? Muscular. Quantidade de tecido adiposo. Na verdade, quantidade de tecido muscular, né? Então, há uma tendência para que, com a senescência, que é quando você vai envelhecendo, que você vá perdendo o tecido muscular. Então, parte da perda de água está relacionada a isso. E, geralmente, há um aumento do tecido adiposo em idosos. Então, independente de ser homem ou mulher, isso é uma coisa que vai acontecer, tá? Fora outras questões, são muitas outras, a gente não vai debater isso agora, mas o fato é que o organismo idoso, ninguém fica velho de um dia para o outro, né? Você não passa de 40 anos para 80 num estalar de dedos. Isso é uma coisa que vai ocorrendo dia a dia, suas células vão se modificando e se adequando a uma nova situação. Então, essa baixa taxa hídrica no organismo é uma situação que não é ideal, mas o seu organismo se adequa a isso. Mas é como se ele sempre trabalhasse no limite. Claro que há diferença entre um idoso mais saudável e outro menos, etc. Mas, assim, pequenas variações que não fazem tanta diferença para um adulto jovem, para um idoso elas podem ser fatais. Tá? Com relação ao recém-nascido, é exatamente como a colega falou. Aí a diferença já é que ele é muito novo, é um organismo imaturo. O que significa um organismo imaturo? Ele ainda está em formação. Por mais que a gente nasça teoricamente completo, em termos de natureza, a gente ainda tem muita coisa. A gente é meio mal acabado. Dentre os seres vivos próximos a nós, os mamíferos, por exemplo, nós somos talvez o mais mal acabado ao nascer, né? A gente nasce sem enxergar direito, sem sentir gosto direito, sem ouvir direito, a gente não anda, nosso sistema muscular é todo capenga ainda, e a gente leva um tempo grande, né, para se apropriar bem desse corpo, né? Assim como todos os sistemas, sistema imunológico, sistema digestório, tudo está quase pronto. Então, ele vai se aprontando, vamos dizer assim, nesse primeiro ano de vida. E, obviamente, isso é um dos fatores, como a colega acabou de falar muito apropriadamente, que você tem uma taxa metabólica altíssima em recém-nascidos. Então, a quantidade de reações que estão ocorrendo, elas devem ocorrer numa velocidade muito grande. E, sim, a água tem papel fundamental na vida inteira. Mas, nesses casos extremos, ela é essencial. E aí isso faz essa diferença, tá? Ficou claro? Sim ou não? Ficou sim, Pro. Inclusive, eu ia falar que eu tinha lido que os glomérulos só começam a amadurecer nos recém-nascidos a partir dos 6 meses de idade. Olha, tá vendo? E só terminam a maturação tem que terminar a maturação até os 12 anos. Porque a partir dos 12 anos eles não amadurecem mais. Então eles têm que obrigatoriamente terminar a maturação até os 12 anos. E não é por outra razão senão essa, que dentro da pediatria, se você quer trabalhar
com neonatologia, você deve fazer uma outra especialização, porque o organismo de um recém-nascido no primeiro ano de vida é um organismo à parte, ok? Por conta disso, a gente vai ter vários processos acontecendo ao mesmo tempo e, obviamente, dadas as diferenças genéticas, alguns amadurecem um pouco antes, um pouco depois, e essas pequenas diferenças... Então, essa questão do equilíbrio que eu estou falando para vocês, ela é mais difícil. Durante o primeiro ano de vida, o organismo passa por muitas mudanças. Depois, ele só vai aprimorando aquilo que já está construidinho, ok? Mas tudo, sistema nervoso, imunológico, etc., etc., vai acabando de se compor. Então, é fundamental que tenha uma nutrição adequada, uma hidratação adequada. Toda a questão, quanto menos você perturbar o desenvolvimento do recém-nascido, melhor. Perturbar, assim, de causar estresses que atrapalham o desenvolvimento, tá? Então, aqui a gente está vendo que da água que tem no organismo, está lá, total body water, quer dizer, a água total do organismo, está dividido em 2/3 e 1/3. 2/3 está ali, intracelular, e 1/3 é extracelular. Saiu ditado errado, eu peguei isso do artigo, o cara que botou errado. Então, a água que está dentro e fora das células, então seria assim, a composição de fluidos, e a que está constituindo o grupo celular, o que a gente chama de citossol, né? Tem aluno que chega aí na universidade achando que a célula é um saco plástico com coisas boiando dentro. Não é assim, né, gente? A gente sabe que uma célula é mais como se fosse uma esponja que está cheia d'água dentro. Onde as fibras da esponja são as fibras de citoesqueleto, e no meio dessa esponja a gente tem um monte de coisa colada lá no meio. É uma esponja limpa, cheia de água. Se eu apertar essa esponja, a água sai, né? O que ocorre é que nas células ela não é uma esponja descoberta. Aí sim, é uma esponja como se houvesse um plástico em volta dessa esponja, retendo o que está dentro dela. Não só a água, mas como todas as outras moléculas. E que para entrar e sair dentro dessa célula é preciso ter um mecanismo de transporte especial. Que mecanismo de transporte é esse? Respondam. As proteínas transmembranares. Isso, perfeito. As proteínas de membrana. Então, toda a membrana celular, ela tem composição lipídica, que lhe dá essa característica, vamos dizer assim, de impermeabilização, né, do meio interno. E metade da membrana celular é de proteínas. Proteínas transportadoras, que são as que vão permitir entrada e saída de substâncias dentro dela. E proteínas de sinalização, que é onde vão se ligar as moléculas para avisar a célula que hora que está acontecendo o que ela tem que fazer naquele momento. Essa é a forma de comunicação celular. E proteínas de identificação também, né? Que é o sistema imunológico, que está sempre conferindo se todas as células do organismo estão bem ou não. Então, essas proteínas de membrana, elas também servem para promover a identificação, dizer, eu sou uma célula de fígado, eu sou uma célula nervosa, eu sou uma célula de estômago, e por aí vai, tá? Então, tudo que vai se falar em relação a rim não foge nada a essa regra, muito pelo contrário. O rim, ele só tem um papel a mais. E o que é que o rim vai fazer com relação à água no nosso organismo? Os rins, né? O sistema urinário, o sistema urinário. Vai controlar o volume e excretar o excedente. O volume e o quê? E vai controlar o volume, né, do líquido corporal e vai excretar pela urina o volume excedente. Só a água? Sim, Outras não, só substâncias, a água, não entendi a pergunta. Então, vai controlar o volume e a qualidade desta água que está no seu organismo, né? O que significa isso? A composição desta água que está dentro do seu organismo. Ok? Então, o meio de transporte de
substâncias dentro do seu organismo, de uma célula para outra, se dá de que forma? Difusão? Não. Osmose? Sei lá. Vai lá, você comeu, absorveu nutrientes. Você respirou, absorveu oxigênio. Como é que o oxigênio que está lá no seu pulmão, como é que o negócio que está lá veio absorvido pelo seu Corrente intestino, sanguínea. chega? Isso, através do sangue, não é isso? E o sangue, ele tem a maior parte dele de água e a menor parte dele de células. Essas células estão implicadas em várias funções, inclusive de transporte, e tem uma série de proteínas ali também constituindo o que a gente chama de plasma. Então tá aí. O plasma está mostrando aí albumina e globulina, mas a gente sabe que não são duas proteínas, concorda? O plasma é a parte líquida do sangue, ok? São duas proteínas só, essa aí, albumina e globulina, que tem no plasma sanguíneo? Inúmeras outras. Oi? Inúmeras outras, não só também proteínas, mas também como a própria glicose. Né? Como também o quê? A glicose. Sim, mas eu estou falando em relação ao conteúdo proteico do plasma, né? Tá. Então, a albumina já é uma proteína fundamental, porque ela é uma proteína que tem múltiplos sítios de ligação. O que significa isso? Ela tem várias regiões nessa proteína que permite transportar uma enormidade de substâncias. Não é à toa que a gente tem vários transportes de drogas, toda droga que a gente usa como medicamento, quase todas elas se ligam à albumina de alguma forma, para serem transportadas. A albumina também transporta ácidos graxos no nosso plasma, quando a gente precisa usar ácido graxo como fonte de energia, né? E outras substâncias, principalmente substâncias hidrofóbicas, são muito bem transportadas por albumina. Globulina é um nome bem genérico, ok? Globulina se refere a uma classe enorme de proteínas de aspecto globular, como as outras proteínas que a gente tem no plasma. E a gente tem as especificidades de acordo com o tipo de transporte. Então, a gente tem várias globulinas que transportam hormônios. Por exemplo, vocês vão falar muito delas quando forem lá para endócrino, né? E para transportar outras substâncias menores, etc. Fora isso, a gente também vai ter outros componentes bioquímicos, como o colega falou, a própria glicose. A gente também vai ter aminoácidos circulando no sangue. E os lipídios. Como é que os lipídios circulam no sangue? Associados a uma proteína. Tem o LDL e o HDL, né? Lipoproteínas. O VLDL. Então, na verdade, isso. Então, são lipoproteínas, não é uma única proteína, né? Lipoproteínas são partículas grandes, a gente vai falar delas hoje. Não, isso é na morfona. São proteínas grandes, a gente vai falar disso na aula de fígado. Proteínas associadas a triglicerídeos, fosfolipídios, colesterol e ésteres de colesterol. E as apoproteínas, que são as que vão justamente se ligar aos receptores de membrana para poder serem internalizadas, digeridas, etc. Ok, ótimo. Ali também a gente está vendo potássio, magnésio, fosfato orgânico, ADP, AMP. Então, isso tudo está dentro em quantidade. Essas substâncias, esses íons, eles são fundamentais para todo o metabolismo, vocês vão falar muito deles, vocês devem ter falado já alguma coisa em morfo 1. E no meio extracelular, nos fluidos, na matriz intersticial, a gente vai ter uma grande quantidade de outros íons, entre eles o cloreto, o sódio e o bicarbonato. O bicarbonato, vocês devem ter falado bastante em bioquímica, ele tem um papel fundamental no quê? Um deles, né? Regulação do Do pH. bicarbonato? Isso, é um dos principais tampões fisiológicos que a gente tem. E a gente também vai falar deles quando a gente for falar aqui em renal mesmo. Renal não, urinário. Aqui em urinário, quando a gente for falar de controle ácido básico via rins. Ok? Muito bem.
Então, os rins, eles vão, como a colega já falou, fazer o controle do volume do sangue, então da quantidade de água que você tem no sangue e da composição, que é a qualidade, né, deste sangue. Através dos rins, a gente vai, então, eliminar resíduos. O que são resíduos? Resíduo é aquilo que a gente não tem utilidade. O organismo, isso é uma outra lei da natureza, é uma lei biológica. Ele tem eu digo que é a lei materna. Ou usa ou joga fora. Não é assim que a mãe da gente fala? Então, toda molécula que tem utilidade para o seu organismo será aproveitada. Se ela não puder ser utilizada naquele momento, ela será armazenada. Se ela não pode ser aproveitada no momento, ou se ela não pode ser armazenada, ela vai ser excretada. Se eu tenho uma substância tóxica, ela vai ser, tá ali, detoxificação. Ela vai ser detoxificada, a maior parte pelo fígado, mas outros órgãos são capazes de fazer isso, e transformada em um metabólito de excreção. O que é um metabólito de excreção? É uma substância que vai ser eliminada e, para isso, ela é transformada para chegar a uma molécula que ela possa ser mais facilmente filtrada nos rins e eliminada pela urina. Tá? Os rins vão fazer a regulação, então, da volemia, que é o volume de sangue, e com isso também fazem a regulação da pressão sanguínea. Vocês devem ter falado bastante de morfo 1. Vai regular a osmolaridade, então uma coisa está associada à outra, então a quantidade de íons, principalmente de sódio, de cloreto, de potássio, bicarbonato, todos os íons que estão lá dissolvidos também vão ser controlados pela filtração renal. O balanço ácido básico a gente já falou, e além disso, o rim tem a capacidade de produzir e secretar hormônios, como a renina, a eritropoetina, e aqui no caso está mostrando a vitamina D. A vitamina D, ela sofre uma transformação fundamental nos rins. Ela é sintetizada na pele, a gente vai falar isso na aula de pele. Depois ela é transferida para o fígado, sofre uma primeira transformação, e a transformação final dela ocorre nos rins para ter a forma ativa da vitamina D, que na verdade chama de vitamina, mas vocês sabem, é um hormônio. E um outro papel que é fundamental, tem muito mais, tá, gente? Mas outro papel que é fundamental, que a gente vai abordar hoje, é a questão da gliconeogênese, que é a síntese de nova glicose. Então, dentro da regulação de resíduos, né, vamos dizer assim, a gente vai também incluir aqui uma outra questão. Substâncias em excesso. O organismo equilíbrio. Então, condições em qualquer situação de falta ou excedente de alguma coisa sempre são prejudiciais à saúde, porque eles são desequilibradas. Então, nessa situação, toda vez que eu tiver excesso de uma substância no organismo, ainda que essa substância seja aproveitável, mas no momento eu não tenho como utilizar e também não tenho como armazenar, isso pode causar um desequilíbrio na osmolaridade, na qualidade do meu sangue, na composição do meu sangue, e o rim também vai ajudar nesse equilíbrio, fazendo o quê? Eliminando aquela substância em excesso. Alguém poderia me dar um exemplo disso? Onde é que a gente elimina? Oi? Pela ação da aldosterona. O potássio é eliminado pela ação da aldosterona, quando está em hipercapnia. Sim, o que mais? H+, quando está em acidose. H+, também pode ser. Também, mas vamos ver um metabólito agora. Ureia, ácido úrico. Uma coisa que é muito importante. Creatinina, ureia, ácido úrico. Ureia e creatinina são metabólitos de excreção normalmente. Então, a gente já é preparado, a gente já nasce com essa propriedade, né? A ureia é a forma que a gente tem de excretar nitrogênio.
Então, a gente prepara o nitrogênio que a gente utiliza, a gente excreta basicamente na forma de ureia. Creatina a gente sintetiza também, então a gente pode eliminar. Mas uma substância que é um nutriente para a gente. E que quando está em excesso, a gente elimina na urina. Isso. Glicose não é caríssima para o nosso organismo? Não é a principal substância de todas as células? Não é a única substância que todas as células do nosso organismo, sem exceção, utilizam como fonte de energia? É ou não é? Isso aí tinha que ser unânime. Sim. Sim. Sim, sim. Não tem uma célula no organismo. Aliás, não existe uma célula na natureza, se bobear. Das bactérias lá das profundezas, às bactérias do boca do vulcão, aos mamutes já extintos. Não tem uma célula no organismo vivo na face da Terra, não sei em outros planetas, mas na face da Terra que não seja capaz de utilizar a glicose como fonte de energia. Então, glicose é ouro. É o ouro da natureza, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que em determinadas condições a gente elimina a glicose via renal. E que situação isso acontece? Quando atinge o limiar, ela não consegue mais ser reabsorvida. Isso. Porque ela está excedente no organismo. Que situação isso acontece comumente? Diabetes, eu acho. Diabetes mellitus, né? Então, o que é o diabetes mellitus? Uma incapacidade de absorção celular, seja por falta de sinalização. Caiu? Alô? Ai, meu Deus, perdi meus alunos. Cadê vocês? Professora, tá me escutando? Oi. Tô. Acho que foi Pedro que caiu, né? Eu acho que foi Pedro, o menino Achei que caiu. Exatamente. Então, em situações eu tenho uma dúvida. Deixa eu só concluir isso. Em situações de hiper, é o que eu estava falando de excesso e falta, né? Toda vez que a gente se refere a hiper ou hipoemia, o que a gente está falando? De excesso ou de falta de alguma coisa no sangue. Então, toda vez que eu tiver hiper qualquer coisa emia, obrigatoriamente eu vou ter alguma coisa úrea. Como assim? Se eu tenho hiperglicemia, obrigatoriamente eu vou ter glicosúria, que é o quê? Eliminação de glicose pela urina. Que é o quê? Como a colega falou, eu excedo a capacidade de reabsorção de glicose e passo a eliminar ela na urina. Se eu tiver hipercetonemia, eu vou ter cetonúria. O que é hipercetonemia? A presença elevada de corpos cetônicos no sangue? Exatamente. Portanto, cetonúria é o quê? Corpos cetônicos na urina. Isso, eliminação de corpos cetônicos pela urina. E isso vai valer para qualquer substância. Em doenças genéticas, por exemplo, onde eu tenho, por exemplo, uma incapacidade de metabolização de frutose, eu posso ter uma hiperfrutosemia, que vai me dar uma frutosúria. Estão entendendo? Então, esse é um princípio básico. Qualquer coisa que esteja elevada no organismo e não seja capaz de ser metabolizada por nenhum lugar do seu organismo, ela vai acabar sendo eliminada via urinária. Ok? Quem ia perguntar? Pergunte. Sou eu. Em relação à ação dos glicocorticoides, tipo, como que funciona? Que especificamente você quer saber? É porque, tipo, ele diminui a captação de glicose. Tipo, eu queria entender o porquê e como que isso vai influenciar na síndrome nefrótica. Isso aí já é a ação do fármaco, e aí a gente ia ter que ter uma aula sobre glicorticoides. O glicorticoides é uma classe que engloba várias substâncias diferentes, inclusive uns
endógenas e outras que são sintéticas, que são fármacos do tipo glicocorticoides. E aí a gente não vai entrar nesse mérito agora, não. Viu? Isso aí você deixa... Você pode perguntar isso na prática com o Marco. Ele Tá não bom. vai entrar nos aspectos farmacológicos especificamente, mas ele vai falar dos glicocorticoides endógenos na regulação disso. Viu? Tá bom, obrigada. Então, aqui um resuminho dos que a gente estava falando com relação às funções. E tá lá. O último ponto que eu quero chamar a atenção agora. Então, uma das funções, isso é uma função, tá? Isso não é uma coisa acessória, isso não é uma coisa eventual. Isso é uma função do rim, auxiliar na manutenção da homeostase da glicemia. O que é a homeostase da glicemia? O equilíbrio glicêmico, né? Isso. É a manutenção da glicemia que é euglicemia, ou seja, é uma variação, isso não é um valor fixo, ok? Entre mínimo e máximo aceitável, tá? Porque durante o dia nós vamos ter variações da glicemia que são naturais. Quando é que ela ocorre, essas variações normais de glicemia? Geralmente após as refeições. Mas após as refeições a gente vai ter o quê? Uma hiperglicemia. Isso. E o que mais? Em jejum. E o jejum, exatamente. Então, a gente, sendo seres heterotróficos, nós precisamos nos alimentar. A gente não pode... Só um minutinho. A gente não pode deixar de se alimentar, senão a gente vai morrer, ok? Então, Professora, diga. professora, mas não tem circunstâncias que o ser humano também pode liberar Nossa. não gera uma hiperglicemia também, não? Me cortou tudo que você falou. Você pode repetir? Por exemplo, mas fora a questão da alimentação, no caso do estresse, o indivíduo também não pode gerar hiperglicemia, não? Por mais que ele não esteja em jejum, ou por mais que ele não tenha se alimentado. Nossa, Eduardo, assim, tá picotado. Ô, Eduardo, escreve tua Escreve dúvida, alguém que aí ler para eu mim. faço a professora. Exatamente. Bom, mas deixa eu falar que de repente eu respondo a pergunta dele enquanto ele escreve, depois alguém lê para mim. Escreve aí, Eduardo, que alguém lê para mim depois. Deixa eu falar que de repente eu já te respondo depois eu escrevo. nesse ponto. Então... depois eu escrevo, é porque senão vai cair. Tá bom. Então, nós vamos ter os períodos que a gente deve se alimentar. Quando a gente se alimenta, a gente digere e absorve. A gente vai ver isso ainda esse semestre, bem bonitinho. Digere e absorve os nutrientes. Entre eles, o maior componente da alimentação no mundo, a não ser quem adota outro tipo de dieta, mas, no geral, a maior parte da população consome uma grande quantidade de glicose através de fontes amiláceas. Então, a principal fonte de glicose para a gente é o amido. Então, a gente vai ter hiperglicemia pós-prandial, ou seja, após as refeições. É o momento em que a gente está digerindo e absorvendo a glicose. Essa glicose ela vai paulatinamente aumentando, né? E, passado um tempo, entre refeições, ela vai novamente diminuindo. Por quê? Porque as células vão fazendo a captação de glicose. E vamos prestar atenção quando a gente usar terminologia em bioquímica. Quando a gente se refere à absorção de glicose, geralmente a gente está falando de um fenômeno durante o processo digestório, ou seja, a absorção é um processo de passagem de nutrientes da luz intestinal, geralmente, para a corrente sanguínea. A gente tem outros pontos, vocês vão ver, né? Outros pontos do sistema digestório onde a gente absorve nutrientes, mas o principal local de absorção é no intestino. Então, esse é o fenômeno de absorção. Passagem da luz intestinal para a corrente sanguínea. Quando a gente fala da entrada de glicose nas células ou de qualquer outro nutriente, a gente pode falar em captação de glicose ou simplesmente transporte da glicose para dentro da célula, tá? Então,
quando ocorre esse transporte nas células, obrigatoriamente a glicemia tende a se reduzir. E aí a gente vai ter, quanto maior o jejum, maior a hipoglicemia. Mas isso se permanece dentro de uma faixa que é considerada euglicêmica, ou seja, o máximo que a gente deve ter após a refeição e o mínimo que a gente deve ter no período de jejum. Então, mesmo que a gente entre em jejum extremíssimo, o que vai acontecer? A gente vai manter a glicemia num valor mínimo, desde que a gente tenha o funcionamento perfeito dos órgãos que são responsáveis por isso. Então, são 2 órgãos, principalmente 2 órgãos, que estão envolvidos na homeostase da glicemia. Um a gente está falando agora, que são os rins. Quem é o outro? Fígado. O fígado. Isso, o fígado. Então, pronto, o fígado e os rins vão cuidar da gente nesses períodos de jejum. E aí a gente vai falar... Eu queria tirar mais uma dúvida. Em relação à leptina e à grelina, elas vão ser influenciadas pela quantidade de glicemia? Vão ser influenciadas pela glicemia ou não? Vão sim, mas isso é assunto mais para frente. Tá viu? bom. Vocês vão falar um pouquinho isso na tutoria, quando falar sobre estômago, talvez fale alguma coisa. Não sei se em algum momento vai falar de tecido adiposo, mas isso vai ser bastante abordado lá na Morfo 4, tá? Tá bom, professora, obrigada. Nada. Bom, então aqui, ó, glicose, aqui, constituintes orgânicos da urina. Glicose, corpos cetônicos, proteínas e aminoácidos. Aí você vai de novo. Poxa, professora, mas a gente usa... mas sempre a gente vai ter uma pequena eliminação de nutrientes na urina. Acontece. Isso está variando com a dieta. E, obviamente, por exemplo, alguém que faça uma dieta hiperproteica vai ter uma quantidade aumentada de aminoácido na urina. Alguém que faça uma dieta hiperglicêmica, faça um consumo maior de carboidratos do que o recomendado, vai ter um aumento na sua eliminação de glicose. Uma pessoa que faça dietas dessas, tipo cetogênicas, que come muita proteína e mais gordura, também vai ter um aumento na eliminação de corpos cetônicos. Então, essa composição de urina que está sendo mostrada aqui, ela é uma composição média, considerando-se um adulto saudável, com uma dieta seguindo as recomendações gerais para toda a população, tá? Tá ali proteínas. Proteínas, eu espero, vocês tenham estudado bem, vocês viram que parte das proteínas também é eliminada na urina. Mas os valores de referência devem ser acompanhados. Por quê? Valores excedentes podem indicar algum tipo de distúrbio que não seja necessariamente só relacionado à alimentação. Além disso, a gente tem a ureia. Como vocês vão olhar aí nesses valores, a ureia é a maior quantidade, é a que tem o componente orgânico, é a que tem maior quantidade. Por quê? Porque todo nitrogênio excedente que não é utilizado vai ser eliminado via ureia. A ureia, como vocês estão olhando aí, tá aí a carinha da molécula, né? C-O ligada a 2 aminas. É uma molécula extremamente polar, então ela é plenamente solúvel, é uma mulher pequena, sem carga, então ela tem cargas parciais ali, é ótima para ser eliminada e o sistema urinário ele é preparado para eliminar essa quantidade de ureia. De novo, esse valor de ureia está de acordo com uma dieta seguindo as recomendações gerais. Se o indivíduo tiver uma dieta hiperproteica, por exemplo, essa eliminação pode ser aumentada. Temos ali também o ácido úrico, que a gente vai falar numa próxima aula de bioquímica. O ácido úrico também é uma forma de eliminação de nitrogênio, mas que em nós, mamíferos em geral, principalmente em nós humanos, ela é menos utilizada. Por quê? Porque o ácido úrico, ao contrário da ureia, tem uma solubilidade reduzida. Olha aí que é uma molécula maior, mais complexa, com uma polaridade menor. E, portanto, quantidades maiores, se a gente aumenta a produção de ácido úrico, isso obrigatoriamente vai implicar em algum problema. O aumento de ácido úrico no sangue é dito hiperuricemia. E nessa situação de hiperuricemia, às vezes a eliminação de ácido úrico pela urina não é aumentada, porque
esse ácido úrico ele se cristaliza nas juntas e provoca dores nas articulações. Existe uma doença genética associada à hiperuricemia, que é chamada de gota. É uma síndrome bastante dolorosa, e a gente vai comentar um pouquinho sobre elas. Mas o nitrogênio que é eliminado via ácido úrico, geralmente vem da degradação de purinas, né? Que vão dar origem aos ácidos nucleicos. O ipurato é um metabólito também da via de produção de ácido úrico. A creatina, ela é do metabolismo do músculo, é uma forma, vem da fosfocreatina, a gente vai ver depois, ela também é eliminada, e é importante, a creatina e a creatinina, e elas são importantes para a gente monitorar a função renal. Porque ureia e creatinina são constitutivos da urina, e alterações na eliminação dessas duas substâncias são consideradas as primeiras provas de função renal. Como vocês devem saber, tem vários exames bioquímicos que podem ser realizados nos fluidos biológicos para conferir a saúde do indivíduo. E toda vez que se faz uma avaliação de urina, se avaliam vários aspectos, inclusive esses dois. Concentrações de urina, de ureia e de creatinina na urina vão ser indicadores de como está a sua função renal. Ok? Fora isso, o volume que a gente elimina, que está, obviamente, diretamente ligado à ingestão hídrica, quer dizer, o quanto você bebe de água por dia. Quem tem um consumo maior de água acaba eliminando um volume maior de urina, produzindo um volume maior de urina. Quem tem um menor volume de urina. A não ser em situações de muita alteração de temperatura ambiente. Obviamente, ambientes mais frios, você sua menos, você perde menos água via suor, você pode aumentar o volume de urina. Em ambientes muito quentes, você sua mais e isso acaba diminuindo o volume de urina. O pH, ele é dado justamente pela essa composição, principalmente esses constituintes orgânicos que são capazes de dissociar. Então, no geral, a urina ela é ligeiramente ácida. Tá? Mas repare, pH 5,8 está lá, 4,8 a 7,5 ainda é aceitável. Há valores muito abaixo disso ou acima disso já também vão indicar patologias. A densidade, obviamente, é diferente da densidade da água, já que ela está cheia de osmólitos, cheia de substância dissolvida, fora os sais, tem todos esses outros, tem os aminoácidos, proteína, etc. Variações também acima, abaixo disso vão indicar problemas, a osmolaridade e com relação à presença de sólidos. Como eu disse a vocês, algumas substâncias, durante o processo de filtração, essas substâncias elas podem se agregar, como no caso de algumas proteínas, ou cristalizar, como no caso de alguns íons, alguns sais, né, formando sais sólidos, e isso também, se você eliminar na urina, tem um valor mínimo aceitável, mínimo e máximo aceitável. Alterações disso também vão indicar algum tipo de alteração. Então, aqui tem alguns valores, mais alguns constituintes mais detalhadamente. Vou chamar a atenção aqui para os constituintes orgânicos. Então, inorgânicos, a gente vai reparar aqui que o cloreto e o sódio são dos inorgânicos que estão eliminados em maiores quantidades, mas a gente também tem sulfato, tem amônia, tem o íon fosfato, cálcio, magnésio em pequenas quantidades, a ureia maior dos orgânicos, creatinina, ácido úrico e ipurato, e os outros 4, glicose, corpos cetônio, aminoácido, proteína. Coisas diferentes disso aqui podem indicar algum tipo de patologia. Muito bem. Aí a gente tem que lembrar o que eu acabei de falar no início da aula. Toda a célula depende de um mecanismo de transporte via proteínas de membrana para colocar coisas dentro e fora das células, correto? E para sintetizar proteínas, para transportar substâncias contra o gradiente, tudo isso requer um alto consumo de energia e, geralmente, essa energia é obtida do ATP. A hidrólise do ATP, no nosso organismo, é uma das principais formas
de obter energia para os processos que a gente precisa realizar. No caso do rim, é um órgão que trabalha incessantemente, ele não pode parar de funcionar. A gente sabe que qualquer tipo de insuficiência renal compromete a saúde de todo o organismo. Hoje a gente está verificando isso direto, né? Porque a gente está numa pandemia de Covid. Covid, como vocês sabem, apesar dela ter afetar bastante o sistema respiratório, ela afeta o sistema respiratório porque ela ela compromete toda a saúde do endotélio, que compõe os vasos sanguíneos. Então, tecidos extremamente vascularizados, como é o caso do sistema respiratório, passam a ser comprometidos e passam a ter falhas, mas não é nada diferente do sistema renal, que também é altamente urinário, que é altamente vascularizado, e, portanto, também é suscetível à infecção de sarcófago, também é suscetível a apresentar insuficiência. Casos que cursam com falha renal, geralmente acabam levando o indivíduo a óbito. Não é em 100% dos casos, mas a taxa, a letalidade, a mortalidade da doença aumenta muito com relação a isso. E esse ATP que é utilizado pelos rins, ele vem do metabolismo oxidativo da glicose, então a glicose é utilizada pelo rim. Também o lactato, piruvato, ácidos graxos são plenamente utilizados pelos rins. Glicerol, que vem do triglicerídeo, citrato, pode ser utilizado diretamente, e aminoácidos absorvidos do sangue. Significa dizer que o rim ele tem a capacidade de fazer transporte dessas substâncias para dentro de suas células e utilizar de acordo com sua necessidade para a produção de ATP. E aí, então, a gente vai dar uma relembrada nessas questões que eu estava comentando com relação ao metabolismo em geral no indivíduo saudável. Tá? Como eu disse a vocês, a gente se alimenta diariamente, deveria pelo menos, né? Quem tem condição de se alimentar diariamente. E a nossa alimentação é composta de 3 macronutrientes, em sua maioria, que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Os carboidratos, em sua maioria, são compostos de glicose, geralmente é o amido principal, a gente vai digerir e absorver glicose. As proteínas vão ser digeridas e vão dar origem aos aminoácidos. E as gorduras da dieta, na sua maioria, são triglicerídeos, que vão ser, depois a gente vai estudar isso bonitinho, mas também vão ser digeridos, transportados via quilomicros para o sistema linfático e depois para a corrente sanguínea, né? Vão passar pelo fígado, pelas lipoproteínas e tal. Todos os nutrientes vão passar pelo fígado e o fígado vai direcionar para onde isso vai. O fígado vai utilizar, no estado alimentado, tudo que ele puder utilizar, inclusive a glicose. Tá? E é isso que está sendo mostrado aí. Os aminoácidos, parte dos aminoácidos que são absorvidos na dieta, vão ser utilizados pelo fígado, nesse estado alimentado, para a síntese de novas proteínas. Quais? Boa parte das proteínas transportadoras que estão no sangue, que eu citei ainda há pouco, são sintetizadas no fígado. Proteínas de ação antioxidante, também no fígado. A própria albumina, também no fígado. E outras proteínas que sejam necessárias, as lipoproteínas, as apoproteínas, sintetizadas no fígado. Então, esses aminoácidos que vêm na dieta, eles podem ser utilizados para isso, e também, que é a outra via que está aí do lado, saindo amônio virando ureia e alfa-cetoase, aí é a fase de oxidação. Tá? O excesso de glicose no fígado, parte vai ser utilizado por ele, para a produção de energia, e o acetil-CoA gerado nessa situação, parte vai ser convertido em ácidos graxos, triglicerídeos e vai montar VLDL, que é a lipoproteína, para transportar esses triglicerídeos até o tecido adiposo. E lá vai ser armazenado para o momento de jejum. Fora isso, a glicose transportada vai para o cérebro. O cérebro tem como principal combustível
a glicose, e isso vai continuar sendo usado mesmo em situação onde haja redução da glicemia. E os músculos vão, porque aí a gente vai ter liberação de insulina com o aumento da glicemia, os músculos vão utilizar essa glicose porque tem transportador de glicose, o GLUT, dependente de insulina, e no estado alimentado em hiperglicemia, serão capazes de captar glicose e utilizar isso para o seu metabolismo. Fora isso, que não está sendo mostrado aqui é o armazenamento de glicogênio. Então, glicogênio é uma forma que a gente tem de armazenar glicose. Os principais estoques estão justamente no fígado e no tecido muscular, ainda que outras células tenham essa mesma capacidade. As quantidades maiores de glicogênio estão no fígado e no tecido muscular. Ok? Então, no momento de estado alimentado, a gente também vai fazer esse armazenamento de glicogênio. E, eventualmente, reposição de proteínas musculares também durante o estado alimentado, quando houver tido perda disso e desde que haja essa necessidade. Já no jejum, a glicemia vai se reduzir e, nesse momento, a gente vai ter uma liberação aumentada de glucagon e uma liberação diminuída de insulina, porque a liberação de insulina é dependente de glicose. E aí, nesse momento, o glucagon vai estimular a utilização de reservas, ou seja, a mobilização dos triglicerídeos de tecido adiposo, para que os ácidos graxos possam ser utilizados pelos tecidos, principalmente pelo músculo. Vai ter a proteólise muscular, para a liberação de aminoácidos, para oxidação e para gliconeogênese no fígado. E a gente vai ter quebra de glicogênio no fígado, esse glicogênio que foi produzido no estado alimentado, vai ser quebrado durante o jejum. No músculo que tem glicogênio, o glicogênio quebrado vai ser utilizado pelo próprio músculo, e no fígado, o glicogênio que é quebrado, a glicose liberada vai para a corrente sanguínea para alimentar principalmente o cérebro. Não somente, né? Mas principalmente o cérebro. Com isso, o fígado, durante o jejum, vai utilizar como fonte preferencial de energia os corpos cetônicos, os ácidos graxos, e vai gerar corpos cetônicos. Não se preocupem muito com essa relação de corpos cetônicos, que eu vou ter uma aula, um momento para explicar isso, só isso dos corpos cetônicos na próxima aula, tá? Mas o fato é que esses corpos cetônicos serão exportados, quer dizer, vão ser liberados do fígado para a corrente sanguínea e vão alimentar o tecido, todos os tecidos extrahepáticos. Quem vai fazer uso desses corpos cetônicos? O cérebro, que vai utilizar nesse momento essa fonte de energia também, mas todos os músculos também vão usar bastante, tanto a musculatura esquelética, quanto musculatura lisa, quanto musculatura cardíaca, ok? Então, aqui, bem resumidamente, a gente tem esses processos ocorrendo durante o estado alimentado, durante o processo de jejum. Aqui está com foco no fígado, e por isso só está se referindo a ele. Só um minutinho. Desculpem. Mas o que a gente vai ver é que tem uma participação dos rins nesse processo de manutenção da glicemia durante o jejum, tá? O glicogênio, sendo uma reserva, ele tem um tempo de uso. Então, o glicogênio que é armazenado no fígado para manutenção da glicemia, ele deve se esgotar com o passar dos dias, ok? Mas a gente continua mantendo a glicemia com a gliconeogênese, realizada por quem? Pelo fígado e pelos rins. E é isso que a gente vai falar. Então, tá aqui. Em termos de reservas que a gente tem de energia para passar jejum, tem aqui o tipo de combustível.
num homem de peso normal e um homem obeso, 70 e 140 quilos. O que diferencia um do outro é principalmente a quantidade de tecido adiposo. Tecido adiposo, como vocês devem lembrar, é rico em triglicerídeos, que é a nossa principal forma de armazenamento de energia. No entanto, triglicerídeos não podem ser convertidos em glicose. Não tem como a gente... Assim, o glicerol, que é um poliálcool que compõe o triglicerídeo, ele não tem natureza lipídica, ele compõe um lipídio, mas ele tem mais uma natureza glicídica do que lipídica. Os ácidos graxos, que são os que têm energia, não podem ser convertidos em glicose, ok? Então, a gente sempre vai ter que ter ou uma reserva de glicose, que é o glicogênio, ou alguma forma de obter glicose, porque tecidos como o cérebro são altamente dependentes de glicose. E a gente tem, então, proteínas musculares, principalmente, como uma forma de armazenamento de aminoácidos. Então, os aminoácidos que estão nas proteínas musculares, principalmente, são uma das formas que a gente tem de manter a glicemia durante o jejum. Por quê? Destes aminoácidos, a gente pode sintetizar a glicose na gliconeogênese, tanto hepática quanto renal. Tá? E aí, do lado, tem num peso... Professora. Oi. Então, em caso de jejum, a pessoa vai perder mais massa muscular do que tecido adiposo? Então, ela vai perder as duas coisas. E aí, dependendo do tempo de jejum, como qualquer reserva, ela se esgota. Então, você já deve ter visto pessoas em jejum extremo, em casos de fome, de guerras, de holocausto. Você deve ter visto você falar, fulano está pele e osso. Por quê? Porque ele consome toda a sua reserva de tecido adiposo e aumenta cada vez mais o consumo de proteína muscular, fazendo com que dê aquela aparência de pele e osso, porque o tecido muscular ele é consumido em excesso. Então, a gente sempre vai ter as duas coisas, perda de massa gorda, que é tecido adiposo, quanto perda de massa magra, que é tecido muscular. Tá? Tá bom, obrigada. Professora, Tem alguma pergunta. preferência, por exemplo, o adiposo? Tem o quê? Alguma preferência, assim, por exemplo, primeiro esgota o adiposo? Não existe isso na natureza de primeiro e segundo, né? Na verdade, a gente tem uma sinalização, como a gente acabou de ver aqui, ó. Na hora que a glicemia começa a cair, a gente começa a aumentar a produção de glucagon. Por quê? A produção de glucagon é inibida pela alta de glicose. Então, quando entra muita glicose no pâncreas, isso estimula a produção e liberação de insulina e inibe a produção de glucagon. Conforme vai diminuindo a glicemia, você vai tendo uma diminuição da produção de insulina, porque a glicemia está menor, e um aumento da produção de glucagon, certo? Então, nunca a gente vai ter 0 ou 100 de insulina e glucagon. A gente sempre tem os dois hormônios circulantes no organismo, ok? Até aí, tudo bem? Tudo, professora. Beleza. A insulina, ela vai estimular esse processo que a gente acabou de ver, de síntese e armazenamento de nutrientes. Então, a insulina vai estimular a síntese de glicogênio, a síntese de ácido graxo, a síntese de triglicerídeo, a síntese de lipoproteínas. Tá? E em menor escala, isso vai acontecer mais durante o crescimento, a síntese de proteínas. Tá? Então, a insulina estimula a síntese e armazenamento de substâncias. Já o glucagon vai estimular a utilização e as vias de produção de glicose por outros substratos, que são a gliconeogênese. Tá? Não somente esses dois hormônios. Além desses dois hormônios, aí eu posso falar, não sei se foi você mesmo que perguntou, sobre o glicocorticoide, falar especificamente do cortisol. O cortisol é um hormônio glicocorticoide que é liberado em situações de estresse, e vocês têm que ficar bem claro na cabeça que estresse não é só quando a gente está nervosinho. Estresse é qualquer situação de desequilíbrio no organismo. Falta de nutrientes, fome, é o resultado da falta de nutrientes. E a falta de nutrientes é uma situação de desequilíbrio do seu organismo. Então, toda vez que a gente passa sem se alimentar, nosso organismo literalmente se estressa.
E quanto maior o período de fome, maior a produção de cortisol. Então, o cortisol também vai ajudar a estimular essa gliconeogênese. E o que significa estimular a gliconeogênese? Significa estimular também a proteólise muscular. Então, quanto maior o tempo de jejum, o que vai fazer é aumentar a proteólise, aumentar a degradação de glicogênio, aumentar a gliconeogênese hepática e renal e aumentar a lipólise. Mas todas vão ocorrer, porque todas são estimuladas por glucagon, por adrenalina também, tá? Então, cortisol vai estimular a gliconeogênese, a adrenalina vai estimular a lipólise, entendeu? Todos os hormônios vão estar sendo liberados e estão sinalizando para todas as células. Então, todos os processos estão acontecendo. Obviamente, quando a gente vai para o indivíduo obeso, por exemplo, que tem muito tecido adiposo disponível, quando ele ficar muito tempo em jejum, ele vai, obviamente, ter mais lipólise acontecendo do que qualquer outra coisa. Mas não quer dizer que ele não tenha proteólise. Então, o indivíduo que é obeso, quando ele emagrece, principalmente se ele emagrece muito rapidamente, ele perde tecido adiposo e também perde massa muscular. A não ser, assim, tipo, eu estou falando assim, uma dieta de restrição, tá? O cara entrou em jejum. Se o cara faz uma dieta acompanhada com o nutricionista, é outra história, porque aí ela vai justamente tentar evitar que ele perca a massa magra e maximize a perda de massa gorda. Mas não tem como você dizer assim, não tem tal coisa, primeiro isso, segundo aquilo. Tudo acontece ao mesmo tempo. A escala de cada processo é que vai ocorrer de forma diferenciada. Tá? Certo, professora. Então, essa estimativa que está aqui de sobrevivência em meses é baseada nisso. Supondo que eu pudesse consumir todas essas reservas, num homem normal de 70 quilos, 15 quilos de tecido adiposo, 6 quilos de proteína, 200 gramas de glicogênio e mais os 20 gramas de coisa circulante, isso me deixaria ficar sem comer 3 meses. Deixaria, porque antes disso, quando você começa a ter um consumo muito alto de proteína muscular, existe um limite que o organismo suporta. Claro que isso varia de indivíduo para indivíduo. Alguns indivíduos são mais sensíveis e outros são menos, tá? Mas muito antes de completar os 3 meses, você pode ter falência múltipla dos órgãos e morrer por conta disso. Uma desnutrição profunda, tá? Mas supondo que você pudesse consumir totalmente essas reservas, quando você vai para um homem obeso, que tem 80 quilos de tecido adiposo, isso garantiria mais de 1 ano de sobrevivência de jejum completo. Mas, de novo, isso não deve acontecer, isso não é factível por conta disso, entendeu? Ninguém consegue, o organismo acaba entrando em falência porque várias coisas vão acontecer, além disso que eu estou falando, por você estar em jejum extremo, o estresse todo que você está tendo no organismo, tá? E aqui, então, a gente vê o quê? As questões da variação de glicemia que eu estava falando com vocês com relação à euglicemia. A euglicemia, né, ela vai, obviamente, a parte da hiperglicemia, ela vai variar de acordo com a sua dieta, mas a questão da hipoglicemia fisiológica, ou seja, supondo que seu fígado e seus rins estão totalmente saudáveis e com funcionamento perfeito, sua glicemia mínima deve variar entre 70 a 100 miligramas por mililitro. Na maioria da população, ela está entre 60 a 90. Então, tem gente que tem a glicemia um pouquinho mais elevada, naturalmente, e a glicemia um pouquinho mais. Nessa faixa, é considerado aceitável. Valores inferiores a isso podem indicar algum problema no controle da homeostasia. Tá? Então, mesmo esse indivíduo que ficou 1 mês sem comer, ele deve estar com a sua glicemia de jejum próxima do mínimo. Mas qual mínimo? Entre 60 e 70 miligramas por decilitro. A partir daí, assim, num indivíduo normal que ficou assim 12 horas sem comer direto, né? Esse pessoal agora faz jejum intermitente, essas maluquices. Ele vai começar de cara a sentir esses sintomas da hipoglicemia, principalmente a fome. A fome
é um sintoma neurológico. E a gente vai reparar que todos os sintomas que a gente vai ver, quanto mais baixo tiver a glicemia, são neurológicos. Por quê? Porque a principal fonte de energia do cérebro é a glicose. Então, quando a glicemia fica abaixo desse valor considerado ideal, você vai ter um aumento do estresse mediado pelo cérebro. Então, o cérebro vai mandar sinalização para aumentar a produção de glucagon, de adrenalina, de cortisol. E todos esses processos que eu acabei de falar vão ser aumentados, ou seja, a proteólise vai aumentar, a lipólise vai aumentar, a gliconeogênese vai aumentar, você vai ter sudorese, tremor, também é neurológico, vai ter a letargia, até chegar a um valor que você pode convulsionar e entrar em coma. Então, por exemplo, um indivíduo que tome uma quantidade excessiva de insulina durante o tratamento de diabetes, ele corre esse risco. Isso acontece muito comumente. Diabéticos tratados erram na dosagem por qualquer razão e podem morrer em consequência disso. Podem entrar em coma, esse coma pode ser bastante grave, e a partir de um determinado momento você tem um dano neurológico que é irreversível e morre. Tá? Então, hipoglicemia mata e rápido. Já a hiperglicemia não, ela mata aos poucos. Ela primeiro alege e depois ela mata. Mas isso leva muitos anos, tá? Então, por esses motivos, pela gravidade da hipoglicemia, que a gente tem tantos mecanismos para ter a glicemia controlada no organismo. E por esse motivo, a gente tem, no mínimo, 2 órgãos envolvidos nessa manutenção da glicemia. E aí que a gente vai entrar falando do metabolismo energético renal, mas agora já são 12h10. Eu falei para vocês que ia dar aula até meio-dia. Eu posso seguir até 12h45, que é o nosso horário. Como a gente ficou um tempo conversando, vocês querem que eu siga ou vocês preferem parar aqui e a gente continua na próxima aula? Eu particularmente preferiria parar para sintetizar o que já foi dado e condensar esse conhecimento e seguir na próxima aula, até porque eu preciso comer e tem aula logo em seguida da projeção. Tá bom, eu também tenho aula de tarde. Pronto, então pronto. Então, vocês já estão com os slides aí. Tem as aulas, isso tudo que eu falei aqui, deixa eu voltar aqui, isso aqui, ó, isso aqui é a parte de integração metabólica. Vocês podem ir até lá o site, lá no YouTube, e aí tem uma aula enorme sobre isso, sei lá, 3 horas falando sobre isso aqui, tá? E falando sobre gliconeogênese em geral. Então, minha recomendação, que vocês deem uma assistida se vocês estiverem ainda com dificuldade, porque, de novo, gente, eu estou passando isso mais ou menos rápido, porque isso, teoricamente, é para ser revisão de vocês, ok? Para a gente poder entrar agora na especificidade. Essa aqui é a especificidade. A gente vai começar a falar de metabolismo de rim, vai falar sobre a gliconeogênese e depois, na sequência, a gente vai falar sobre a questão da cetogênese. Quando falar de gliconeogênese, vai falar desse metabolismo de glutamina e de lactato. E aí a gente fecha a questão do metabolismo energético renal. E o último assunto que eu vou falar sobre rins, de bioquímica, é sobre o catabolismo de purinas, para falar da síntese de ácido úrico, tá? Na sequência, eu devo falar sobre exames bioquímicos, que a gente já pincelou aqui no início, que eu comentei, né, nessa introdução, né, da composição, etc. E acho que a gente vai falar... acho que aí talvez a gente possa fazer uma revisão também, pela distância, da questão do controle ácido básico do sangue. Mas, de novo, aí vai de acordo com a demanda de vocês. A aula de pele é o último assunto, tá, de bioquímica da pele, é o último assunto deste módulo, primeiro módulo antes da prova. E o assunto de pele é bastante extenso e tem muito metabolismo também. Então, eu gostaria, se possível, por isso também eu quis adiantar essa aula, eu gostaria, se possível, que a gente tivesse 2 aulas para tratar de bioquímica de pele, tá?
mas aí vai do caminhar da turma, ok? Deem uma olhadinha. O capítulo do livro cadê eu? O capítulo do livro de meu Deus, de integração metabólica. Se vocês quiserem, eu tenho uma cópia, eu posso passar para vocês. Se não, vocês podem olhar em qualquer livro. Eu gosto muito do Devlin, para essa parte especificamente, que é essa geral, não essa específica que a gente vai dar agora, mas isso que eu já acabei de falar. E o Leninger, eu gosto também muito do Leninger, tá? Se vocês precisarem de mais alguma biografia, vocês me falem. Fora as questões específicas de rim, que estão lá na... estou lendo agora. Pronto. Beleza, ótimo. Qualquer coisa, vocês podem me pedir durante a semana. Se for alguma coisa que eu acho que seja interessante para todo mundo, eu coloco lá. Vou parar a gravação agora, para se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa.